Há uma sutil diferença entre ser e estar, ou ser e ter. O texto de hoje ele mostra essa diferença. Podemos estar em lugares abençoados ou não, e a nossa natureza não condiz com o ambiente por conta da nossa natureza. O texto de hoje, Lucas capítulo 9, versículo 18, onde a palavra de Deus diz: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Aqui todos estão no mesmo lugar, todos estão frequentando um mesmo ambiente. E o texto diz que Jesus estava orando, Jesus estava em oração particular, Jesus estava no momento a sós com o Pai, um momento em oração. Estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos. Os discípulos estavam desfrutando do mesmo ambiente. Mas o texto não fica claro e não dá a entender de que eles estavam em oração. Pelo contrário, ao se referir a Jesus, fala, descreve e especifica o que é que ele está fazendo. Ele está em particular, ele está em oração, ele está orando. Mas os demais não estão em oração, apenas estão no mesmo lugar, vendo Jesus orar, mas eles não estão em oração. E esse texto mostra uma realidade. Por que é que Jesus ora? Por que é que Jesus gasta tanto tempo em oração? Por que é que os discípulos eles têm a dificuldade em orar? Aqui Jesus com certeza tem necessidade. Com certeza a sua natureza o leva a isso. Mas a natureza dos discípulos, a natureza dos apóstolos não os leva a isso. Podemos estar dentro de uma reunião de oração. Podemos estar num culto de oração. Podemos ir para um monte, para uma vigília. Estarmos junto com pessoas que estão em oração, mas nós não estarmos em oração. O que é que motiva? Será que é uma multidão orando que vai nos levar a orar, que vai nos motivar a orar? Ou é algo da nossa natureza? Ou é uma necessidade da nossa alma, uma necessidade do nosso espírito, uma fome e sede de Deus que nos leva a orar, que nos leva a clamar e que nos leva a adorar? Estar na igreja. Estar na igreja no momento em que todos, ou uma grande parte, estão cantando louvores a Deus. Mas muitas pessoas estão nesse ambiente e não louvam e não adoram ao Senhor. Há momentos de oração, há momentos de clamor, onde uma grande parte, uma grande maioria, estão levantando a sua voz, clamando a Deus, suplicando a Deus. Mas os demais, muita gente, não estão em oração. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, mas estes não oravam. Por quê?
Qual é a nossa natureza? Nós temos a natureza de um adorador? Qual é a nossa natureza? Nós temos a natureza de um intercessor? Somos intercessores, a nossa natureza nos chama, nos clama, nos conclama a interceder ou não? Que esse texto possa servir para a nossa meditação. Estar em bons lugares, estar na presença de Deus, mas não apenas estar de braços cruzados, não apenas estar calado, mas abrindo a nossa boca, usando a nossa voz para orar, para adorar e para refletir e para demonstrar qual é a nossa natureza. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.